Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael Melgueiro, né? É a nossa aula de hoje, ela está ligada ao bloco 4, Nascimento do Mundo Moderno, que na verdade é do plano do primeiro ano, mas como o tema é grandes navegações, eu uso muito para fazer uma revisão, na verdade, um ponto de ancoragem no segundo ano, para a gente começar. Então, por que falar de grandes navegações? Nós temos a necessidade de entender o processo que vai levar à ocupação da América e as várias colonizações da América, né? Porque isso é o primeiro bloco. Então, vamos lá. Eu vou focar em um elemento da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que existem vários elementos a serem falados, e a gente entende que os fatores da transição da Idade Média para a Idade Moderna são o renascimento comercial, né, o renascimento do comércio, que vai começar ali no final da Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média, e que vai levar ao renascimento urbano, ou seja, as cidades vão começar a ser revivida, revitalizada. As cidades, elas não desapareceram na sua maioria da Idade Média, mas elas perderam a sua importância devido ao feudalismo, à vida no campo, e com essa revitalização do comércio na Europa, vai acabar influenciando e revitalizando a cidade, que são os centros comerciais, né? E com essa revitalização dos centros comerciais, nós temos a revitalização e, na verdade, o surgimento e fortalecimento de uma classe que é uma classe que nós temos que prestar muita atenção, porque ela vai ser um dos grandes elementos de transformação da Idade Moderna, que é a burguesia, né? E dentro dessa ligação, nós temos que entender a transição do sistema feudal, sistema político, econômico e social feudal, para o sistema capitalista, ou seja, transição do feudalismo para o capitalismo. Então a gente sabe que a sociedade feudal era estamental, ou seja, era dividida em estamentos e não havia mobilidade social. O que definia a posição da pessoa dentro da sociedade era o nascimento. Então nós tínhamos uma sociedade dividida entre nobreza e os plebeus. E aí aquela pirâmide, né? A nobreza era dividida entre clero, que era a igreja, a nobreza da igreja, a nobreza, né, das armas, e os camponeses. Pessoal, onde entra a burguesia? A burguesia, no seu primeiro momento, ela é aquela classe de comerciantes. É claro que depois ela vai se diversificar, mas no primeiro momento são os comerciantes. E é curioso que a palavra burgo, né, que significa cidade, nós temos Joanesburgo, Estrasburgo. Burgo são cidades, ou seja, o burguês é o que vive na cidade, e que logo depois vai significar aquele que não é servo, né, que é livre, e que é o comerciante, é aquele voltado para a questão do lucro do comércio. A Idade Média é marcada pela forte ação da igreja, né, ou seja, o teocentrismo, que é o Deus no centro de tudo, de forma filosófica, e a gente vai ver o início do antropocentrismo na fase que a gente chama de Renascimento, que para muitos historiadores é uma das marcas da transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? O Renascimento seria uma marca da Idade Moderna, assim como a Reforma e a Contra-Reforma Protestante, assim como o capitalismo e outras situações, né? Nós temos no feudalismo uma economia fechada e as relações servis de produção, né? Que é o servo que vive no campo, e com essa transição a gente começa a perceber relações de assalariamento, ou seja, você vender sua força de trabalho, né? Na Idade Média existiam fábricas em algumas cidades, fabris, né? E essas pessoas, artesãos na sua maioria, vendiam a sua força de trabalho, né? Então eles não eram servos, perfeito? E como essa relação econômica ela vai se intensificando, o comércio vai se intensificando, a troca, que era algo muito comum no feudalismo, não é mais suficiente. Então as moedas, que também não são novidade, lembra na época de Roma, da Grécia, o dracma, né, na Grécia, muitas civilizações usavam algum tipo de moeda, mas com a Idade Média e o feudalismo, elas perderam um pouco da sua importância, já que a grande parte dos feudos eles eram autossuficientes, ou o que vai mais longe era fazer troca com outros feudos. Com a questão do mercantilismo ou do capitalismo mercantil ou comercial, a moeda ela volta a se tornar o centro, né, da necessidade da moeda. E a gente entende hoje, é muito básico, né?
O lucro, o capitalismo, ele é baseado no lucro. Então, o lucro ele se forma na circulação de mercadoria. A mercadoria é trazida de um determinado ponto, né? O comerciante vai inserir, injetar nessa mercadoria um valor, uma valoração, e ele vai transportar para um outro ponto com outro preço, dentro desse processo de comércio, há o lucro, perfeito? Que é a marca do capitalismo. E uma coisa importante de entender, que é, eu sempre digo em sala de aula, que o mercantilismo, ele é o capitalismo na sua primeira fase, é o bebezinho, o capitalismo bebezinho ainda, ele ainda está ali engateando, e ele não é difícil de entender. Se a gente explicar o capitalismo hoje, o capitalismo especulativo, o capitalismo informacional das grandes empresas, dos grandes conglomerados econômicos, o capitalismo que usa a rede social, Bitcoin é difícil explicar, eu não sou economista, lembrando que a economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana, né? Mas o mercantilismo não é difícil de entender. E o mercantilismo não é uma escola econômica, tá? Ele é muito mais um conjunto de práticas, tipo aquela coisa de tentativa e erro. Então, quando a Europa, na sua grande maioria, vai entrando nesse período moderno do capitalismo e das grandes navegações, a política econômica aplicada pelos monarcas, lembra que esse período moderno também, uma das grandes marcas, é o surgimento das monarquias nacionais, das monarquias absolutistas, na figura do rei. Essas práticas mercantilistas vão começar a serem elaboradas para acomodar e fazer funcionar o sistema capitalista nascente, que tem como expressão a política econômica mercantilista, é um mercado mercantil. Vamos lá, quais eram as marcas do mercantilismo? Primeiro, a preocupação em obter metais preciosos, somente ouro e prata ou qualquer pedra preciosa. Mas ouro e prata devido às moedas, não é? Então a gente chama isso de metalismo, que era a busca incessante de ouro e prata. Melhor do que tu achar um produto para comercializar, é tu descobrir ouro ou prata de cara, né? Lembra que quando eles vieram para a América, o objetivo era achar ouro ou prata. Não acharam, eles se adaptaram, não é isso? Então, vocês podem achar essa palavra metalismo com outros nomes, é bom para saber por causa do vestibular. Pode ser entesouramento ou até bulionismo, que é o acúmulo de metais preciosos. O mercantilismo, é óbvio, tem como principal atividade o comércio, né? O comércio é o que vai mover. A burguesia vai ser uma das grandes apoiadoras das monarquias na Europa, porque elas querem facilidade no comércio. A moeda, por exemplo, a moeda nacional é um incentivo muito grande. Leis nacionais dentro de um país, né, como Portugal, por exemplo, que é a primeira nação a se unificar, ainda no século XIV, né, com a Revolução de Avis. Dom João de Avis, ele vai conseguir unir, fazer um feito inédito na Europa, que é unir a burguesia e unir a nobreza portuguesa dentro de um objetivo que é as grandes navegações. Uma outra política muito comum é a balança comercial favorável, que é bem simples, que é manter a economia em superávit. Você já deve ter ouvido falar esses termos. O que é superávit? Bem, numa sociedade como essa, do período moderno, europeu, do século XV, é muito simples. Você tem que exportar muito mais do que importar. Ou seja, nas palavras comuns, é vender produtos muito mais do que comprar, que é importar. Então, se você vende mais e compra menos, você vai ter mais moeda, ouro e prata dentro do país, né? E esse ouro vai deixar de sair. Professor, mas se for o contrário é déficit, né? Balança comercial em déficit. O país acabou tendo que comprar mais e vender menos. Então, houve uma fuga de moeda. Então, é muito simples. Exportar em detrimento de importar. Não importar ou importar o mínimo possível. Como fazia isso, professor? Através de políticas de protecionismo, né? Na sua grande maioria, os monarcas ou os seus conselheiros, né? Seus ministros, eles criavam políticas que beneficiassem o mercado interno. Vamos pegar Portugal. Exemplo, vamos usar um exemplo bem tosco. Evitar, por exemplo, nós conhecemos Portugal pelo vinho do Porto, né? Um vinho muito conhecido mundialmente, mas o vinho francês também é um vinho muito sofisticado. Então, assim, evitar, por exemplo, de comprar vinho francês e incentivar que a população compre vinhos portugueses, vinhos nacionais.
e que esse vinho também seja vendido para fora, ou seja, exportar mais do que importar. Isso é importante. Professor, mas se chegar no momento que dentro dessa nação não exista um determinado produto e esse produto tem que ser importado, beleza. Como é que faz isso? A intervenção estatal, ou seja, o governo, na figura do rei ou dos seus ministros ou fiscais, eles vão criar políticas de taxação de imposto. Ou seja, produtos que vêm de outros países para dentro da nação são taxados. Né? Há um controle chamado controle alfandegário. Na alfândega, lá o navio chegou, o que você está transportando? Sei lá, vinho francês, beleza, a gente vai colocar uma taxa em cima desse vinho francês, ou seja, vai preferir comprar um vinho que no final é mais caro, nacional, no caso o vinho do Porto, ou um vinho francês. Então é muito simples, intervencionismo estatal. Mas uma forma muito mais comum de controlar os preços de um determinado produto é você controlar todo o processo de comércio desse produto. Isso se chama monopólio. Monopólio é quando você tem um controle total de um determinado produto, de uma determinada produção. Né? Então, um exemplo muito claro é os portugueses tinham o monopólio da exploração do pau-brasil. Todo mundo que tentava vir aqui tirar o pau-brasil, os portugueses expulsavam. Exemplo, novamente, os franceses foram uma nação que constantemente atazanaram a vida dos portugueses aqui na América. Então, o monopólio comercial, o controle total da comercialização e venda de um determinado produto. E isso teve um desdobramento de uma política chamada política do sistema colonial que foi aplicada no Novo Mundo, né? Na América, principalmente, onde os europeus descobriram e ocuparam e dominaram, né? Na verdade, invadiram. Né? Como é que funciona esse sistema colonial? De forma muito simples. Né? A colônia ela tem a obrigação de enviar para a metrópole, que são, no caso, vamos pegar a América Portuguesa, que a gente chama de Brasil, não era Brasil, América Portuguesa, enviava esses produtos para Portugal, que era a nossa metrópole. Matérias-primas, gêneros tropicais, metais preciosos ou pedras preciosas. Isso saía daqui para Portugal, assim como saía da América Espanhola para a Espanha, assim como saía do que hoje é os Estados Unidos, era 13 colônias para a Inglaterra e assim sucessivamente. Então a colônia enviava esses produtos para a metrópole e a metrópole enviava manufaturado. O que é manufaturado? Roupa, calçado, móveis, joias, máquinas. Então, assim, aquilo que era a colônia tinha a obrigação, no caso o Brasil, os portugueses que aqui viviam tinham que comprar obrigatoriamente produtos de Portugal, não poderiam fazer comércio com nenhuma outra nação. Se fizesse, acontecia, professor? Claro que acontecia. Como acontece hoje, né? Muamba, esse tipo de coisa. Então isso acontecia. Mas, pela lei, não. Então isso se chamava o quê? Pacto colonial ou exclusivo comercial. Eu botei colonial ali, mas está errado. Tá? Por que só botou dois nomes? Porque o pacto colonial é um conceito muito criticado pela atual historiografia. Porque o pacto, a palavra pacto dá um sentido de que os dois lados pactuaram. Ou seja, eles compactuaram, eles concordaram. O que, na verdade, isso não acontecia. Era imposto pela metrópole para a colônia. Então, podem surgir no vestibular em questões como o pacto colonial ou exclusivo comercial. Então, entende aí. A colônia envia produtos de gêneros primários, né? E a metrópole manda manufaturados e escravos. Isso é muito simples. Tá? Professor, mas por que as nações europeias se lançaram ao mar? Muito simples. Por que conquistar as Índias Orientais? Os portugueses, os europeus chamavam de Índias Orientais toda a região do norte da África e da Índia, né, do Egito, tudo ali era para eles chamado de Oriente, né, as Índias Orientais. Por que conquistar? Porque eram as regiões, naquele momento, produtoras de especiarias. Lembra que naquela época não tinha geladeira, claro, né? Mas consumir carne salgada, né? Os temperos, eles tinham um valor muito grande. Vocês já ouviram falar da história do sal, né? Sal, salário. O sal era tão importante que muitos marinheiros eram pagos com sal, muitos trabalhadores eram pagos com sal. Né? Então, sal, açúcar, canela, salsa parrilha, pimenta do reino, isso tinha um valor muito grande na Europa. Eu sempre falo hoje o açúcar, as pessoas fogem do açúcar, né? Hoje, ai meu Deus, eu não como com glúten, não como nada com açúcar. Hoje o açúcar é um mal que está em todo lugar, a gente não consegue fugir. Mas naquela época teve gente que nasceu, cresceu, viveu e morreu e nunca comeu açúcar, porque era algo da elite, né? E quem controlava essa produção, esse comércio de especiarias na Europa? A Itália.
porque esse comércio de especiarias era basicamente feito no mar Mediterrâneo, tá? Então, se você quisesse outra nação que não fosse as cidades italianas, porque a Itália não era uma nação, tá? Isso é uma coisa importante, era uma série de cidades independentes. A Itália só vai se tornar Itália na metade do século XIX, que é uma curiosidade, isso aí é assunto para o terceiro ano. Então, principalmente Gênova e Veneza, né? Tinha um monopólio, tá aí a palavra novamente voltando, um monopólio da exploração e do comércio de especiarias nas Índias Orientais. Então, era muito complicado, porque um português tinha que comprar numa cidade do Oriente, né? Sei lá, Acre, Egito, né? E trazer esse produto, pagava além do preço lá na base, pagava, né, a taxa no mar Mediterrâneo e esse produto chegava mais caro na Europa. Tá? Então a gente já conhece. Se a gente corta o atravessador, o preço cai e o lucro para o comerciante final é maior. Tá? Então, beleza. Essas são as especiarias, né? Tá aqui eu coloquei uma imagenzinha para a gente ter uma orientação. Pioneirismo português. Ou seja, por que os portugueses, professor, foram os primeiros a se lançar ao mar? Muito simples. Primeiro, como eu tinha dito, Portugal é a primeira nação. Isso é muito importante. Portugal se torna o primeiro Estado nacional europeu. Né? Como eu falei, Dom João Mestre de Avisa, ele consegue unir a burguesia e a nobreza portuguesa em volta de um único projeto. Então lá, a burguesia financiou, entrou com a grana, né? Claro, para ter lucro. Portugal é uma nação na pontinha do Oceano Atlântico, ou seja, geograficamente, Portugal e Espanha, eles estavam ali como um trampolim, né, para o Oceano Atlântico. Então eles tinham uma localização geográfica ótima. Portugal já é uma nação de navegadores, né? Assim como a Espanha também já era uma nação de navegadores. Tinham conhecimentos náuticos, já tinham conhecimento de construção das caravelas, das naus, isso é importante. Mas Portugal tinha algo que a Espanha não tinha, que era um ambiente de paz, entre a própria paz interna, entre a nobreza e a burguesia, e uma outra paz importante que eles já tinham expulsado do seu território os árabes, que os árabes desde o século VII eles vão se expandindo, por isso as cruzadas, mas eles conseguiram chegar até a Península Ibérica, que é onde hoje é a Itália, onde sempre foi, onde hoje é a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, Portugal tinha uma paz interna e externa, enquanto a Espanha ainda estava lutando contra os chamados mouros. Beleza? E a centralização do poder real, que é na figura do rei, que é esse cara que vai articular. Perfeito? Aqui tem um esqueminha, tá ali Portugal, vocês viram Rosa passando, e tem os barquinhos, que é muito legalzinho para a gente mostrar como é que foi essas conquistas ibéricas, como é que foram as primeiras navegações, né? São portuguesas para começar. Vamos ver aqui. Primeiro, o norte da África, uma cidade chamada Ceuta. A conquista de Ceuta, olha como é que foi. Começou em 1415. Portugal construiu, né, um forte e teve o controle da cidade de Ceuta e podia lançar de lá mais navios. Depois, as chamadas Ilhas Canárias, né, no norte da África, que são as ilhas de Açores, Cabo Verde e Madeira. Né? A ilha de Cabo Verde é famosa porque de lá partiu para construir os meridianos de Tordesilhas, né? Ilha de Cabo Verde, Açores 1431, Cabo Verde 1456 e a Ilha Madeira 1419. Vocês percebem que no começo do século XV, Portugal já estava começando a se aventurar no Oceano Atlântico. Vocês acham, professor, mas isso aí é tão simples, né? Olha, bem pertinho. Cara, naquela época, para navegar no Oceano Atlântico, lembra toda aquela cultura do medo que a igreja imprimia, né? A terra é plana, vai cair no caos, monstros marinhos, sem falar do desconhecimento do que tinha além desse grande mar, né? Um mar chamado Mar Tenebroso. Professor, eu ouvi falar que os portugueses não foram primeiros. Sim, existem muitos indícios. Hoje sabe-se com certeza que os vikings, que os nórdicos, estiveram no século X, no que hoje é Canadá e Estados Unidos. Isso é fato. Existem estudos também de que chineses tiveram na América antes dos portugueses, dos espanhóis, na verdade, dos ibéricos. Mas a história ocidental, né, os consagrou aí como os descobridores da América. Tá? Mas há controvérsias. Vamos ao nosso barquinho. Bartolomeu Dias contornou o norte da África
e chegou lá até o Cabo das Tormentas, e de lá retornou, na ponta da África do Sul, lá, o chamado Cabo das Tormentas, em 1488. Quem é que vai conseguir completar essa viagem é o nosso Vasco da Gama, 10 anos depois, né? E nós temos a famosíssima, que são todas navegações portuguesas, é importante que a gente perceba isso, porque naquela época navegou, voltou a Portugal, desenhou o mapa, tomou posse. Então, ou seja, toda essa região da costa da África era de navegação exclusiva portuguesa. O resto era pirataria e navegação ilegal. E com isso, a Espanha sai em segundo plano e o Colombo, com as suas 3 caravelas, né, Santa Maria, Pinta e Nina, acreditando na esfericidade da Terra, mete a cara, né, ele queria chegar nas Índias Orientais e acabou esbarrando no continente americano. Né? Ele queria dar a volta já, acreditando que a Terra é redonda, apesar de ter uns malucos que dizem que a Terra é plana. A gente vai falar disso em outra aula. Beleza? Trajeto espanhol, o que o Colombo fez? Bom, por que iniciou somente no finalzinho? Por que foi em 1492? Primeiro, a invasão dos mouros árabes, sarracenos, na Espanha. O último reino árabe cai lá na Espanha em 1492, no mesmo ano que o Colombo navega, que é o reino de Granada. E aí os espanhóis expulsam os árabes definitivamente da Península Ibérica. Aí tem uma paz interna e aí eles começam a pensar, né, no projeto de navegação para não ficar muito atrasado em relação a Portugal. O que atrasou também? O Fernando de Aragão, que é uma das casas mais importantes naquela época, a Espanha não tinha um poder centralizado, era um poder descentralizado e isso atrapalhou muito. Existiam 4 casas poderosas, que era Navarra, Leão, Castela e Aragão. Eram 4 casas importantes. Então isso também atrapalhava. Quando é que há essa unificação? Quando Isabel de Castela e o próprio Fernando de Aragão casam, chamados reis católicos, e eles unificam a coroa espanhola. E aí eles partem para o projeto de navegação. Né? E é nessa hora que o Colombo chega com a sua ideia, que na época era mirabolante, eu quero dar a volta ao mundo, mas meu Deus, o mundo é plano, não faça isso, vai cair, vai morrer, demônio. Né? Então, com isso, o Fernando de Aragão atrapalhou muito durante algum tempo, porque para ele queria manter a navegação pelo mar Mediterrâneo, negociar com os italianos. E isso, ele era muito teimoso, atrapalhou até que eles se convenceram. Tanto é que a expedição do Colombo é uma expedição muito pequena, né, de três caravelas, 3 navios, para a importância do feito. Né? Então, Cristóvão Colombo viaja rumo ao Ocidente para atingir o Oriente, imaginando a esfericidade da Terra, como já falei, e vai chegar no que hoje é a República Dominicana, chamada de Ilha de Guanaane, em 12 de outubro de 1492. Quando Colombo chega na América, apesar de Portugal estar mais interessado no caminho para as Índias, descobriu o novo continente e começa o conflito. Como dividir, que eram as 2 potências da época, como dividir? E aí vem vários tratados, mas os mais importantes que vocês têm que conhecer é a Bula Intercoetera de 1493, né? O Papa Alexandre VI, eles vão definir lá a divisão dessa conquista entre portugueses e espanhóis, vão traçar um meridiano partindo da ilha de Cabo Verde, de lá 100 léguas marítimas. Pessoal, mas como é que essas léguas? Isso muda com o tempo. Já pesquisei, em torno de uma légua marítima já girou em torno de 4,5 quilômetros, uma légua, ou até 7 quilômetros, isso no passado. Né? Então, 100 léguas marítimas da ilha de Cabo Verde, passa o meridiano. Aí o aluno olha, professor, mas passou em cima do mar. Portugal não ficou com nada do novo continente. Lembra que eles não sabiam a dimensão da América. Mas, mesmo assim, os portugueses não aceitaram. Né? Vai haver um novo encontro, que é o mais famoso, que é na cidade de Tordesilhas. E aí traça em 1494, um erro meu aqui, 370 léguas. 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde. Né? E aí nós percebemos que Portugal fica com um pedacinho do Brasil, né? Pode ver lá, a costa brasileira. Aí o aluno fala, mas ficou só com isso. Nunca esqueçam, o interesse e o controle de Portugal era mais interessante no norte da África, né, contornando a África e chegando à Índia. Esse era o interesse.
né? Lá que estava a riqueza já conhecida. Aqui era terra desconhecida, né? Não sabia o que tinha. Beleza, como se deu a chegada portuguesa ao Oriente? Como eu disse, em 1498, Vasco da Gama, né, com o mapa do Bartolomeu Dias, que já tinha contornado o Cabo das Tormentas, vai conseguir contornar o norte da África e chegar até Goa, Calicut, na Índia. E lá, apesar da expedição dele ter poucos navios, se fosse considerado, né, uma expedição mercantil, o Vasco da Gama ficou rico de cara, né, segundo os historiadores, do que ele trouxe de lá. E o lucro foi de 6.000%. Imagina, 6.000%. Né, ele ficou rico. Voltou para Portugal, desenha-se o mapa esse que vai ser o guia para o Cabral, e aí que vem a questão, que sempre vira meme na internet, né? Eu já vi meme, a galera falou, poxa, acabou com tudo que eu aprendi lá no primário e no ensino fundamental 2, né? Que a gente aprende que o Cabral descobriu a América. O objetivo da expedição do Cabral era fazer a rota do Vasco da Gama, só que agora com uma frota maior, com maior capacidade. O Cabral, a frota dele era de 13 navios, né? Então, só que o Cabral vai se estender um pouco mais a oeste e vai chegar até Porto Seguro. Então aqui o Vasco da Gama consegue contornar e consolida o controle português nessa região. Perfeito? Então, 1498 em Calicut. Com isso, os portugueses, depois da chegada do Colombo na ilha de Guanaane, na República Dominicana, Portugal começa a se preocupar com essa região. Tá? Então, ó, em 1498, 2 anos antes do Cabral chegar aqui em 22 de abril de 1500, Duarte Pacheco e Pereira, que era um grande navegador português, inclusive sentou na mesa no Tratado de Tordesilhas, né? Ou seja, ele já sabia o que tinha terra, ele foi encarregado de navegar no Atlântico Sul. Ou seja, vou lá dar um rolê para ver o que nossa nação ganhou nesse tratado. Perfeito? Então, esse mito do acaso, né, parece assim que o Cabral tropeçou, né, no Brasil, isso caiu já. Né, é intencionalidade. Agora a questão é quem chegou primeiro, porque o Duarte Pacheco ele deu um rolé, ele não tomou posse. E aí organiza-se a expedição de Cabral. Né? Então o Cabral se estendeu mais a oeste, já sabendo das terras aqui. Inclusive, para muitos historiadores, o primeiro europeu que esteve no Brasil é um navegador chamado Vicente Yanes de Pizon, que navegou com o Colombo. Né? E ele foi o capitão da caravela da Nina. Né? E ele teria navegado, chegou inclusive até a foz do rio Amazonas, né? Ali na embocadura do rio no Pará, né? E chamou de Santa Maria de la Mar Dulce, do Mar Doce. Ele nunca tinha visto tanta água doce na vida dele. E em 26 de janeiro, ele aportou, né, em Pernambuco, né, acho que na costa de Santo Agostinho, em 26 de janeiro. Ou seja, 3 meses antes do Cabral chegar em Porto Seguro, na Bahia. Mas, enfim, pela regra, Cabral chegou aqui, né, e chegou em 22 de abril de 1500, e 4 dias depois eles vão fazer a primeira missa, vão ficar uma cruz, né? E a primeira missa marca aí a posse, né, e a chegada do cristianismo, que vai ser muito cara aos indígenas. Tá? No dia 26 de abril de 1500, pelo Frei Henrique de Coimbra, que veio com o Cabral. Beleza? O que mudou com as grandes navegações no mundo, na geopolítica mundial? Primeiro, que a hegemonia dos países ibéricos. Quem manda agora, quem é que vai ser as potências europeias, né? Vão ser os países ibéricos que vão manter esse controle até o século XVIII. Depois começam a mudar esse poder para o eixo Inglaterra-França. E aí com a Revolução Industrial, literalmente acaba, né? Essa é a hegemonia que vai para a Inglaterra e para a França. E os italianos vão enfraquecendo. Tá? Então, o novo eixo econômico sai do Mediterrâneo e vai para o Oceano Atlântico e forma as áreas coloniais, que são os nossos próximos assuntos. Né? Que eu vou falar da colonização portuguesa na América, colonização espanhola na América e a experiência inglesa e francesa na América. Beleza, galera? Valeu a atenção, um abraço e espero o exercício.